Obrigada, amigo, de dizer a televisão de Cabo Verde para essa oportunidade. Bom dia para o Boéder, bom dia para todos os telespectadores. Nós te receber hoje ali na rubrica Menoridade, Ministro de Educação, Amadeu Cruz. Muito bom dia mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade, porque não tem só 15 minutos. Então não tem que tentar ficar o mais sucinto possível. Bom dia, Sr. Ministro. Olha, muito bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar ali em Mabucis. Obrigada a nós. Não tem que começar por um assunto que te fazia atualidade, grinha assim. E é óbvio que o Sr. Ministro veio preparado exatamente por essa questão, porque é o que mais não tinha de debater, que é a questão de violência nas escolas. Nesse caso, a violência sexual, não falando do caso diretamente, mas é o que leva a nós também a retomar esse assunto que tem a ver com os casos de violência sexual nas escolas, perpetuado exatamente para docentes. Políticas claras, rápidas e concretas para dar volta a essa situação. Bom, em primeiro lugar, de facto, não tem alguns casos de violência e assédio sexual nas escolas e o Ministério da Educação, naturalmente, tem medidas concretas para mitigar e reduzir, digamos assim, a incidência da violência nas escolas. E por isso, de cada vez que há denúncias ou há sinalização de casos, é acionar rapidamente as autoridades competentes, a Procuradoria da República, o ICA, o ICEC também, para a instauração do competente processo judicial, se for o caso. E o Ministério da Educação, na ótica de inspeção, de levantar imediatamente um inquérito para determinar as causas e os factos e, em função disso, é suspenso o professor imediatamente das funções, para evitar que haja reincidências nas escolas. Sr. Ministro, dizer que tem que ter essa suspensão imediata. Não foi o caso que aconteceu na São Vicente. Aliás, o diretor da Escola Jorge Barbosa, que suspendeu aquele docente no momento, ele foi questionado, e no boa hora para o jornalista de Rádio de Cabo Verde, quando ele te perguntou porquê que o docente não foi suspenso, ele continua ainda pelo menos 48 horas a dar aulas, e logo a seguir veio o ministro dizer que é tolerância zero para questões de abuso sexual. Há uma diretriz direta, tem alguma coisa diretamente te dizer que isto tem que ser suspenso, ou te depender da sensibilidade de cada gestor de escola? Na verdade é tolerância zero. Em relação a esses tipos de práticas, o Ministério está para praticar tolerância zero contra assédio sexual e particularmente contra a violência sexual. No caso concreto da Escola Secundária Jorge Barbosa em São Vicente, o que é que aconteceu é que de facto foi feita uma denúncia, se não me engano, numa quinta-feira, sexta-feira me teve na São Vicente e fazer uma intervenção direta para suspender. O diretor da escola secundária foi nomeado recentemente. É natural que ele tenha ainda que apropriar melhor de todas as diretrizes e orientações, mas isso é muito claro. Cada vez que há uma denúncia ou factos concretos, o professor é imediatamente e deve ser imediatamente suspenso. Tanto é para a própria proteção proteção do professor, porque o professor pode ficar sujeito também a algum ato de violência dos pais, dos colegas, violência verbal, violência mesmo, poder chegar até o ponto de alguma violência mais física. Então é preciso preservar igualmente o próprio professor. E o desconforto da família. Sim. E também dos próprios pais daquele outro aluno. Com certeza, é preciso proteger, para além de proteger e ser solidário com a vítima e com a respectiva família, é preciso também ser solidário e proteger o professor, porque o professor pode ter sido vítima, eventualmente, de uma denúncia que pode que confirmar. Mas é preciso proteger a integridade moral e a integridade física do visado, nesse caso do professor ou do outro agente qualquer da escola, porque não é só professores. De toda maneira, eu queria salientar que os professores têm tido uma atitude muito positiva. Não tem casos isolados, isso não são casos generalizados nas escolas. De forma alguma, Sr. Ministro. Sim, são casos generalizados, os professores são responsáveis e não tem que enaltecer o papel muito pedagógico que todos os professores cabo-verdianos têm tido nesse aspecto. É nessa questão de pedagógico, a hora que te falou, não te fala que a escola tem este papel fundamental, as organizações não governamentais, o ICA, também está a falar nessa questão que as escolas têm esse papel de informar, de sensibilizar. Uma junção também a outros organismos não governamentais
a Crides, outras fundações, não tem, alguns na São Vicente também, fazer um juntamento, no sentido de criar sinergias para levar essa informação e ser mais duro, ser mais agressivo, entre aspas, nessa informação, não seria um caminho a percorrer? É verdade, é preciso envolvimento de toda a sociedade, desde logo as instituições públicas, que eu não referi há bocado, mas as igrejas têm ali um papel fundamental, as organizações da sociedade civil, as associações de base comunitária têm um papel ali fundamental na sensibilização da população de uma forma geral, mas no acompanhamento também das escolas, porque a escola é aberta. Já agora a escola é um espaço da cidadania, sempre assim foi. Não é de agora, sempre foi e sempre a escola funcionar como espaço de formação cívica e cidadã dos cabo-verdianos. E, portanto, a escola continuará sempre a ser o espaço da formação cívica e não te esperar que, de facto, toda a sociedade, igrejas, organizações da sociedade civil, as instituições públicas concernentes, as autoridades policiais que têm tido um papel fundamental na contenção da violência, tenha de facto esta perspectiva de combater, para juntos, não combater as práticas que está a agredir adolescentes, que poder agredir a comunidade educativa, mas juntos, numa perspectiva pedagógica e numa perspectiva positiva, acreditando que sempre que o professor é um agente da formação cívica dos cabo-verdianos, das crianças, dos adolescentes e dos jovens, e é preciso acreditar mesmo que os professores são responsáveis. 99,9% dos professores são absolutamente responsáveis e têm tido um papel absolutamente positivo na formação dos cabo-verdianos. João Ministro, fala-se muito na questão da violência toda, não específica. A violência nas escolas é um reflexo da sociedade que temos hoje? Bom, é verdade que se não retroceder, sempre não teve alguns episódios de um ou outro incidente nas escolas e fora das escolas. A escola também te reflete aquilo que é a própria sociedade. É preciso sinalizar, contudo, que tem sido feito um esforço enorme. O projeto Escola Segura tem garantido presença rotineira de policiais nas redondezas das escolas para a proteção de toda a comunidade educativa e especialmente crianças e adolescentes, e é preciso acreditar que a sociedade tem uma perspectiva positiva e não tem que sempre valorizar aquilo que é positivo para não cair no desânimo de que as coisas possam estar a correr mal. Na verdade, tem tido episódios historicamente, não é de agora, talvez desde Cabo Verde, que há e pode haver episódios de alguma violência dentro da escola, nas redondezas das escolas e na sociedade. Mas o que mais importa é valorizar aquilo que tem sido a ação positiva dos professores, dos funcionários, das autoridades policiais para conter os sinais de alguma violência. Outro assunto também que tem chamado a atenção e que pessoas têm voltado que é a questão de educação inclusiva. Como anda este projeto de inclusão de crianças com alguma deficiência, sabendo todas as fragilidades que esse processo tem tido ao longo deste percurso? Na verdade, tem havido um percurso muito notável neste aspecto. É preciso verificar em 3 ângulos, pelo menos. A questão pedagógica. Os alunos com necessidades educativas especiais são objeto de um atendimento especial, de um projeto educativo específico, que determinar aquilo que são, em primeiro lugar, as deficiências, as incapacidades do aluno, e em função disso é desenhado um plano concreto educativo, um currículo específico para esse aluno, e à volta disso há todas as questões ligadas à avaliação, ao ensino, aos materiais didáticos, e portanto há um trabalho feito. A questão ainda ligada à questão pedagógica da formação dos professores. Os professores têm formação específica para lidar com esta questão das necessidades educativas especiais. Além disso, institucionalmente, as escolas têm os gabinetes de apoio psicossocial. Estes gabinetes têm funcionado da forma como é desejável, mas alguma crítica em relação a essa questão da inclusão? As críticas são sempre bem-vindas e nota
analisar a crítica no lado sempre positivo para tirar ilações para não poder melhorar, não que é dono da verdade absoluta, mas aquilo que acontece nas escolas é o gabinete de apoio psicossocial atende os alunos com necessidades educativas especiais. Para além disso, há as equipas multidisciplinares de apoio à inclusão educativa. E essas equipas, nas delegações do Ministério da Educação, e de prestar toda a assistência necessária. Isto do lado pedagógico, do lado da formação e do lado da avaliação das aprendizagens. Mas há o lado, igualmente, das infraestruturas. As escolas reabilitadas, maior parte têm, hoje em dia, condições para acolher os alunos com necessidades educativas, especialmente aqueles com deficiência motora. E, portanto, as casas de banho de ser adaptado e de cada vez que é construída uma nova escola, tem uma preocupação enorme com esta questão da inclusão. E, finalmente, há a questão da ação social. Todos aqueles que tenham alguma deficiência beneficiam de isenção total de propinas, incluindo os estudantes universitários. E o governo gasta mais de 500 e tal mil contos em programas de ação social universitária e ação social escolar, exatamente para também atender a essas necessidades específicas. Sr. Ministro, o nosso tempo é curto, são 15 bons minutos, pelo menos tentamos, de uma certa forma, passar a informação mais fiel e real possível. Hoje é Dia Nacional da nossa língua, da língua materna. Uma palavrinha rapidamente. Talvez é por isso que não te falar na língua materna. Não, por acaso sou da manhã e mesmo língua crioula, na língua crioula, ele é mesmo. Mas nós, no Ministério, política da língua é da responsabilidade do Ministério da Cultura. Nós, no Ministério da Educação, não te acompanhei e não tem estado em sintonia com o Ministério da Cultura e, particularmente, na revisão curricular em curso, está prevista a introdução da disciplina de língua cabo-verdiana a partir do 10º ano. Está o trabalho feito já. Ser ouvido nesse momento a opinião dos linguistas através dos peticionários que subscreveram uma petição sobre a língua materna. Outros linguistas têm dado opinião e no TITA reuniu os consensos à volta dessa disciplina para ter, de facto, uma base mais homogénea possível de introdução dessa língua a partir do próximo ano letivo, se possível, porque é preciso recrutar professores, formar professores, ter materiais didáticos e vamos ver se é possível a partir do próximo ano letivo. Muito obrigada, Sr. Ministro, por essa disponibilidade de bem livre falar um bocadinho sobre assuntos que têm a ver com a educação, sobretudo nesse caso de violência. Obrigado. Nós me queria que há uma mensagem também para alunos e professores e comunidade educativa de uma forma geral para não manter coeso em convergência, sempre à procura das melhores soluções de proteção e formação dos jovens cabo-verdianos. Obrigado. Então fica ali concluída assim essa rubrica dessa semana, manualidade. Não recebeu ali Ministro de Educação. Nas próximas semanas também vamos tentar trazer ali pessoas que têm alguma coisa a dizer sobre esse aspecto de proteção dos direitos da criança. Bom dia.